Chegamos até aqui, com o que a gente viu já dá para fazer muita coisa no questionário. Mas, vou dar aqui um clique em voltar ao curso. Vamos supor que eu fiz, eu estou um pouco insatisfeito. Estou achando que como uma atividade presencial, eu deixei ela aqui da segunda semana, esse questionário está muito simples, os alunos vão acabar muito rápido. Então eu quero modificá-lo. O que eu faço? Primeiro entrei lá onde eu tinha colocado o questionário, atividade presencial da segunda semana. Ele está aqui e aí vou dar um clique nesse questionário. Ele volta aqui, naquele mesmo menu que eu estava. Fala que eu já fiz uma tentativa, qual a duração, quanto eu tirei. E aí, quando eu quero editar esse questionário, eu tenho duas opções. Eu posso editar só as configurações, então onde está o feedback imediato, passar para o adiado, às vezes mudar esse tempo aqui da duração máxima, ampliar ou diminuir, ampliar aqui o número de tentativas. Esse aqui seria editar as configurações. É quando eu vou mudar alguma coisa nas configurações que são gerais. Às vezes mudar alguma coisa nesse texto, tá? Que é inicial ali. Agora, se eu quiser acrescentar questões, vou ter que vir aqui, editar o questionário. Procuro por esse lápis. Se faz tempo que eu não entrava, eu não lembro, posso vir na visualização prévia, que foi o que a gente acabou de fazer, para ver como que ele tá, o que eu já falei, quais conteúdos já abordei. E aí, só depois de entrar aqui no editar. Vamos entrar no editar, ele vai me mostrar aqui. E uma coisa interessante, vocês viram que na hora que a gente visualizou o questionário, apesar de aqui eu ter 3 perguntas na mesma página, ele só mostrou uma a uma. Por quê? Porque lá na nossa configuração inicial, eu falei que eu queria uma pergunta a cada nova página. Por isso que ele não me dá a opção aqui de ficar acrescentando ou tirando páginas. Aqui ele até dá esse recado, ó. Foram definidas perguntas embaralhadas, portanto, algumas ações relacionadas à página não estão disponíveis. Para alterar, para poder mudar isso, eu vou lá, mudo a opção de embaralhamento. E aí ele me dá aqui um link para eu atualizar aquele questionário, tá? Que seria editar aqui essas configurações e tirar o embaralhamento e começar a dispor na ordem que eu quiser. Quando eu faço isso, aí sim, eu posso acrescentar o número de páginas aqui, colocar tantas questões. Tem professor que gosta, porque aí coloca cada conteúdo numa página só e acaba separando um pouquinho mais quando aquele tipo de questionário tem muitas questões para serem desenvolvidas, né? Muitos conteúdos dentro dessas questões. Eu prefiro um por página que eu acho mais fácil para o aluno lidar ali também com o questionário em si. E aí a gente quer acrescentar. Vou acrescentar aqui com vocês agora tipos de perguntas que são abertas. Vocês vão ver algumas diferenciações entre elas e podem escolher depois, ficar à vontade, para implementar nos questionários de vocês. A gente vai começar com esse, resposta curta, tá? Ele fala aqui do lado, a descrição, uma resposta de uma ou poucas palavras que é avaliada pela comparação com modelos de respostas, tá? Vou aqui acrescentar. Venho aqui, vou fazer essas minhas perguntas aqui de novo vou colocar estado da água. Aqui eu vou pôr identificar estado da água, tá? Meu texto da questão é a pergunta que eu vou fazer. Então a minha pergunta vai ser: quais são os estados da água? Só isso, bem simples. O ideal para a resposta curta é que realmente sejam questões simples e objetivas, porque você tem que dar modelos de respostas. Se você começa a colocar alguma coisa muito subjetiva, que ele tem que escrever realmente frases mais complexas, vai fugir do modelo, ele não vai dar a resposta dentro do seu padrão e vai sempre errar. Feedback geral não preciso. Aqui essa sensibilidade à caixa aqui, se realmente
ele vai precisar corresponder ao que você colocou como resposta, ou se não precisa, tá? Vou deixar aqui o não, que é o padrão dele. Aqui ele traz, ó, você tem que definir pelo menos uma resposta possível. As em branco, assim como a gente já viu, nas que eram múltipla escolha não são utilizadas. Pode ser utilizado como coringa para associar qualquer letra. E a primeira resposta será usada para determinar a pontuação e o feedback, tá? A primeira correspondente, não a primeira do meu. Vou colocar aqui sólido, líquido, gasoso. Seriam os 3 estados da água, 100% correto. E aqui embaixo o positivo, aqui o feedback quer dizer, vou deixar resposta correta. Ok. Vou fazer aqui só um Ctrl C, porque eu vou utilizar isso aqui como base aqui para as demais. Vamos supor que ele só coloque uma, né? Então, vou colocar sólido. Se ele só colocar o sólido, vai ser 33, 1/3, seriam 3 estados. E aí, ó, essa resposta estaria parcialmente correta, tá? Por isso que eu copiei ali. De novo, vou copiar porque eu vou fazer isso com as demais. Então, sólido, líquido, novamente mudo aqui, seria só 1/3 da resposta. Aqui eu não tenho mais, então dessa vez a gente vai usar esse recurso para ele mostrar mais opções. Aqui a quarta seria o gasoso. Também 33. Parcialmente correta. Posso colocar duas também. Sólido e líquido. Também vai ser parcialmente correta, mas já vai valer 66. Do mesmo jeito, do mesmo jeito aqui nessa minha outra, posso colocar só líquido e gasoso. Vou deixar também parcialmente correta 66. 2/3 da questão no total. Vou vir aqui e salvar as mudanças. Ela vai aparecer aqui embaixo, ó. Identificar os estados, né, da água. Aqui o início da minha pergunta e vou na lupa. Quais são os estados da água? Se eu colocar as 3, sólido, líquido, gasoso, vou verificar. Foi exatamente como a resposta correta que eu coloquei. Ele deu resposta correta e falou. Agora eu vou dar aquelas opções em que só uma, né? Líquido. Ó, ele mostra que está correto, só que já não é o verdinho. Toda vez que ele mostra como é a tentativa, eu só não posso alterar. Mas aqui ele fala, ó, eu atingi só 33 de 1. E aí vem aquele do parcialmente correta, porque o correto seriam os 3 estados. Vou colocar agora um que tenha 2, então. Vou pôr sólido, líquido. Verificar. Ele também vai mostrar. Dessa vez ele me deu 67, né? Aquele arredondado da dízima lá, do 66, de 1. Também parcialmente correto. E aí me traz qual seria correta. Qual o problema nessa? É que eu tenho que dar todas as opções. Lá eu coloquei sólido líquido e líquido gasoso. Não dei opção de sólido gasoso. Não foi? Então vou vir aqui com essa que eu não coloquei. Como eu não dei essa opção, ó, ele vai me dar isso. E aqui, essa opção não existia nas minhas respostas curtas, vai ficar com 0. Então, o que eu tenho que fazer quando eu percebo uma possível resposta que não foi contemplada? Venho aqui nesse lápis. Esse é o lápis de
edição dessa pergunta. Dou um clique para ele abrir de novo a pergunta. Lá embaixo eu não tinha essa opção, vou pedir para colocar mais 3 possíveis respostas. E aí aqui agora eu vou colocar então um sólido gasoso, que não era uma opção aqui para mim. Acho que ainda está na memória, parcialmente correto. E vou salvar. Salvei com essa opção agora, venho visualizar, essa aqui é a última. Abriu aqui para mim, dessa vez vou colocar sólido gasoso. Quando verificar, eu já tenho, ou era para ter, essa opção. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu fechar aqui e voltar aqui para ver. Ah, sim, o que eu fiz? Eu não coloquei o 66% nela. Eu deixei como nenhum. Quer ver? Olha só. Podia até dizer que foi de propósito, mas não foi, mas também funciona. Se eu pus nenhum, ele vai dar como errado. Eu tenho que dar uma pontuação e qual vai ser a porcentagem dela dentro da resposta dada. Tá bom? Vou vir aqui agora com o negócio correto. Salvar mudança. É a última pergunta. Vou lá e vou de novo tentar o sólido gasoso. Agora sim, ele me deu parcialmente. Deu aqui o arredondamento daquela dízima de 1. Qual o problema dessas respostas curtas? É que eu realmente tenho que colocar todas as opções. Ali, ó, lembra que eu coloquei sólido, líquido, gasoso como correto, ó? Pra gente testar aqui. Ó, vou verificar. Viu? Era a minha 100% correta. Aqui a ordem dos fatores vai sim mudar o produto. Se eu colocar líquido, sólido, gasoso, não tem como prever como o aluno vai colocar, você vai ver que ele vai dar errado, porque essa opção não tem. Então, o que é complicado nessa resposta curta é realmente você cobrir as possibilidades. Primeiro, que ela realmente seja muito objetiva e que você cubra todas as possibilidades dele. Então, ó, eu vou fechar e pela última vez vou entrar aqui na edição dessa questão. Eu tenho mais 2 lá, porque eu tinha aberto até o 9, só fiz o 7. Aqui. Vou deixar as outras 2 opções, que na verdade nem seriam só 2, seriam bem umas. Já vou colocar aqui, meu 100%. Aqui, ó, eu comecei com sólido, essa eu vou deixar líquido, gasoso, sólido. E aqui, na verdade, eu teria 8 opções, né? Eu também tenho o líquido, sólido, gasoso. E do mesmo jeito eu vou ter, começando com sólido, aquele meu líquido gasoso, posso ter gasoso líquido, entendeu? Então aqui, eu vou ter que ver todas as opções, sim. É um pouquinho mais, assim, difícil de colocar todas as opções, mas uma vez que você determinou as questões e já fechou, configurou, quando quiser aplicá-la novamente, é só vir lá no banco de questões e colocá-la. Então, a primeira vez é realmente mais chatinha dessa resposta curta, mas depois ela funciona. Aqui eu não estou dando nenhuma opção do gasoso, porque é só uma demonstração, mas no de vocês tinham que também implementar com os gasosos começando, né? Vou voltar ali, a gente só conferir como ficou com essa mudança agora. Acrescentei líquido, gasoso, sólido. Verificar. Dessa vez essa opção já existe, tá? Do mesmo jeito aqui, um acento que não existe, alguma coisa assim, ele vai dar erro. Letra maiúscula, vou dar aqui, sem um acento, peraí. A mesma resposta, mas sem acento nos 2 termos aqui. Podia ser até só em um.
e já dá errado porque não está a grafia correta. Então, a dificuldade dessa resposta curta é isso. E aí, para facilitar para o aluno, o que a gente faz aqui na edição é avisar para ele, né, que ele tem que realmente colocar as coisas como são. Então, quais os estados da água? Aqui embaixo, a gente poderia colocar uma observação de escreva os nomes separados por vírgula, que foi o que eu usei na minha resposta modelo, tá? Padrão. Com letra minúscula e corretamente acentuados. Aqui, se quiser, eu até posso. Vou deixar isso aqui em negrito, pergunta em si, para não confundir. E essa dica aqui, vou deixar em itálico. Se quiser mais opções, mudar de cor, tudo mais, ó, posso vir aqui. Aqui ele muda a parte de tipo de letra. E aqui eu tenho alguns tipos de configurações aqui que eu posso mudar, tá? Que eu voltei quando eu tirei aquele texto. Tá joia? Vou vir aqui, salvar essas mudanças. E agora, quando ela aparecer, vocês vão ver que ela já vai vir com aquela dica da resposta curta. Ela é muito válida, ó. Tá? É bom que coloque para que o aluno saiba como ele deve fazer. Uma letra E aqui já ficaria errado, ok? Vamos para o próximo, então. Vamos supor que a sua pergunta não seja tão direta, você está achando difícil discriminar cada uma dessas possíveis respostas dos alunos. Então, você quer outro tipo de pergunta com questão aberta. Vou vir aqui, adicionar novamente uma pergunta. Esse aqui é o ensaio. O ensaio é muito utilizado, só que ele não vai vir já corrigido pelo Moodle. Você, ou o tutor, vai ter que entrar e corrigir mesmo depois, questão por questão de cada questionário que foi enviado. Nome da pergunta aqui, para esse ensaio, vamos supor, complete, não, pode ser, isso aqui em vez de completar, eu vou deixar texto, breve sugerido. Vou deixar um breve aqui, porque eu vou deixar com poucas linhas. E aqui, a minha instrução para o aluno vai ser: conforme o texto é lido na aula tal, né, da semana tal, escreva um breve texto. Aqui é bom falar o máximo de linhas, vocês vão ver embaixo, então vou colocar aqui máximo de 15 linhas, tá? Sobre o assunto principal, ou então aqui eu posso discriminar o que eu quiser que o aluno vá falar, tá? Sobre os pontos tais. Aqui ele vai vir com o editor HTML, que é padrão, tá? Aqui, ó, eu posso 5, 10, 15, até 40 linhas. Eu falei que era no máximo 15. Se eu quiser que ele mande algum tipo de anexo, eu posso falar quantos vão ser, tá? Nesse meu caso eu não quero. E quando eu tenho esse anexo, ó, deixa eu só colocar. Eu posso aqui requerer também esses anexos como uma opção aqui de resposta. Ele, em vez de escrever, vai lá e manda como anexo para mim, tá? Vou deixar aqui não. Coloco não, já existe essa opção. Essa aqui, esse modelo de resposta, ó, se ele tiver em dúvida, vai na interrogação que fica ao lado aqui do nome. Ele fala: qualquer texto inserido aqui será exibido na caixa de entrada de resposta quando uma nova tentativa para a questão começa. Então, o que você colocar aqui pode ser uma dica,
Pode ser o começo de algo que ele tenha que completar, ou algo no estilo, mas o que vier aqui não é obrigatório ter essa parte desse template, mas se tiver, lembrem-se que o aluno vai ter acesso a ele. E aqui vamos supor que o meu tutor é que vai corrigir esses meus questionários. Eu posso deixar aqui, ó, tá vendo que é informação para o avaliador? Algum critério de correção. Então aqui eu vou colocar os critérios de correção para que eu não tenha que ficar mandando isso por e-mail, já fica aqui definido mesmo no próprio Moodle como vai ser esse critério e quando ele entra ele tem esse critério para poder corrigir. Vou salvar aqui as mudanças para a gente ver como fica essa questão. Ensaio aqui. Ó, conforme o texto lido, na aula tal, da semana tal, escreva um breve texto, máximo de 15, sobre o assunto principal. O aluno vem aqui, pode escrever, do mesmo jeito que você, ele também tem aqueles ícones para colocar algumas coisas, colocar o sobrescrito, sublinhado, itálico, tá? Negrito, marcadores, aqui até link. Ele pode colocar fórmulas, aqui é um mini equation, para quem trabalha com matemática, não tem muitas opções, ó, tá carregando, mas tem operadores, tá? E uma série de outras coisas, o meu aqui tá meio lento. Dá para também, se quiser que ele coloque uma questão aberta de uma equação que ele vá resolvê-la aqui, também é possível, ok? Aí aqui para mim aparece, ó, coloco, envio e finalizo, então aqui eu vou colocar minha resposta completa, aquele meu texto. Quando enviar e finalizar, dessa vez ele não vai me mandar um feedback, ó, não vai aparecer nada de errado, correto, qual. Ele só vai dar a opção aqui, no caso que sou professora, para começar de novo, ou fechar aqui esse preview, porque quem vai corrigir, ou eu, ou o tutor, depois que esse questionário for finalizado. Fechar o preview. E a última que tem aqui, que algumas pessoas confundem com questões, mas não é. Essa aqui, descrição. Essa descrição, conforme mostra aqui, não é uma pergunta. Ela vai colocar informações ou instruções para outros conteúdos que estão nesse questionário, tá? É como se fossem os rótulos. Rótulos são aqueles textos que já vêm pré-definidos pelo próprio Moodle, que o pessoal do IFTM colocou, para dar uma noção do que vocês têm que fazer em cada tarefa. É estilo aquilo. Vou vir aqui, acrescentar. Então, vamos supor que eu fale requisitos para o texto. Tá? Aí aqui eu coloco, ó, seu texto deverá contemplar os assuntos, e eu coloco lá quais são os assuntos que ele vai ter que contemplar. Ou alguma coisa assim para aquela questão específica. Posso fazer isso, tá? Salva a mudança, ele vai vir aqui com aquela descrição, só com aquele texto que eu escrevi. Volto aqui para ver. E aí vem, ó. Tá vendo? Eu posso salvar isso, enviar e finalizar, mas é uma informação, ó, não tem nem ponto do lado. Normalmente eu não gosto muito dela assim, porque como eu embaralho as questões, às vezes ela vai sair depois que o aluno já fez, no caso, a questão desse texto. Mas se você não vai embaralhar, vai colocar a página, né, descrita, você pode utilizar isso como um recurso de as próximas 5 questões vão tratar do assunto que a gente falou da água, prestem atenção. Aí vai lá, vem as 5, depois coloco de novo outra descrição. Agora, prestem atenção, iremos entrar no assunto de numerais, números pares, primos e ímpares. E aí vem outra descrição para pontuar que ele está mudando de assunto. É uma possibilidade, só que eu não vou embaralhar mais as minhas perguntas. Eu vou deixar, posso até embaralhar dentro da página, mas não uma com a outra, do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Vou fechar aqui meu preview. Vou deixar ele aqui só pra gente ver como ele sai, tá? Aí vamos supor, tô aqui agora com 3 perguntas na primeira, 2, 4, 5, 6, 7, 8 questões. Se são 8 questões, vou mudar um pouquinho aqui, vou deixar de associação
valendo 2, essas duas. Então, vou gravar isso aqui, porque senão ele vai manter aquele 3 que estava antes. Verdadeiro e falso, vou deixar só como 1. Ainda estava ali gravando de associação, por isso que ele perdeu. E essa múltipla escolha eu também vou manter um 1. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 questões valendo 1, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque a descrição, apesar de eu ter contado, ela é uma descrição, ela não tem nota. Então, eu ainda posso aqui no ensaio, que ele vai ter que escrever, deixar mais um aqui, 2. Somei, deu os 10, tá do jeito que eu quero. Vou voltar aqui, gravar todo esse meu questionário e agora eu vou visualizar com essas modificações realizadas agora. Ó, primeiro veio a descrição, você viu que lá era a última coisa que eu tinha colocado, mas devido ao embaralhamento. Seu texto deverá contemplar assuntos tais, tais, tais. Vou para a próxima. Relacione cada estado da forma da água, aí vai vir. Vou aqui fazer até 100 cubos de gelo para beber, ferver. Não vou verificar não, já vou direto aqui para o próximo. Aqui o número 9, o que é? Ímpar, 4 par, 13 primo. Próximo. Aqui a associação, vocês viram que estavam 2. A água, estado líquido. Ele aqui do lado me mostra, ó. 13 é um número ímpar. Aqui veio meu texto, ó. Aqui, descrever o assunto de acordo com as instruções dadas acima, né? Vou fazer isso aqui em tantas linhas, né? Vou pro próximo. Aqui, quais são os números primos? Vou deixar aqui já os 3. Vou para o próximo. Aqui, quais são os estados? Sólido, líquido, gasoso. Próximo. E aí ele me mostra aqui. Ele está mostrando que as respostas foram salvas. Ele dá esse estado de incompleto porque ele ainda não pode me dar nome. Vou enviar tudo terminar. Uma vez enviado eu não posso alterar porque eu só tenho uma tentativa. Aí ele me mostrou, ó, primeira, ainda não avaliado. Esse aqui também é a descrição, não será mesmo avaliado. A segunda, ó, resposta correta, aí ele me deu o feedback. Mesma coisa aqui. Aqui também veio o F. Continua. Aqui veio o meu texto, só que ele ainda não me deu pontos, ele só fala que vale 2, não falou quanto eu alcancei. Ó, quando já tem, ele fala, atingiu tantos de tantos, tá? O correto, aqui, vou terminar, que foi minha última questão. Aí ele fala ainda não avaliado, por quê? Porque apesar de eu ter aquelas notas, já ter uma noção de quanto eu tirei no meu questionário, ainda não foi avaliado pelo tutor ou professor aquela questão do ensaio, que ele tinha que escrever um texto ali de no máximo 15 linhas sobre um assunto, tá? E aí posso aqui voltar ao curso novamente.